Olá, tudo bem? Imagino eu, né, que assim como acontece comigo, deve acontecer com você. No seu dia a dia atualmente, um assunto muito comentado à sua volta é coronavírus. Você liga a televisão em qualquer canal e do que está falando? Coronavírus. Até aí tudo bem. Tá? Essa pandemia é uma realidade e a ideia dos canais de televisão é informar as pessoas para que elas se protejam. Até aí está tudo bem. Só que para muita gente, esse excesso de informação negativa pode despertar um medo excessivo. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, pessoas, que talvez seja o seu caso, estão tendo diversas crises de ansiedade por conta disso. E quem tem ou teve sabe como isso é ruim. Assim como outros transtornos emocionais desencadeados pelo excesso de medo, de tensão ou de preocupação. Então assim, eu não quero dizer aqui para você não ter nenhum tipo de preocupação. Não. A cautela é importante. Você deve sim seguir as recomendações das autoridades competentes, porque essa pandemia é um fato. O que eu quero que você observe na sua vida é o excesso de medo. Se por acaso existe um excesso de medo e ansiedade por conta disso. Quando eu digo excesso, é aquilo que é desnecessário, aquilo que não vale a pena você alimentar. Porque quando você está, por exemplo, falando de medo aqui, você está muito ansioso, né? Com muito medo, com aquele pânico do que pode acontecer, você vai ter uma descarga de adrenalina muito grande, né? Ou várias vezes, e isso é desnecessário, isso faz mal para você, faz mal para a sua saúde física e mental. E as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, elas sabem muito bem o que eu estou falando, é pior ainda para elas. Então eu quero que você avalie a sua vida, né, aquilo que você está vivendo hoje, e tente manter a calma. Ah, mas é impossível, a situação é séria, isso é perigoso. É o que eu falei, você não vai ignorar o que está acontecendo. Não, eu quero que você verifique se o seu medo, se a sua preocupação, ela está dentro do que para você é um limite, ou se ela está acima desse limite. Porque até aqui, até o ponto que você está seguro ou segura, né? Tudo bem, mas quando está muito acima, começa a ser um problema. E como estamos agora numa fase de isolamento social, né? De confinamento, é pior ainda. Porque aí você fica mais tempo ocioso, né? Ociosa e pensando em coisas que você não gostaria. Podendo ter crise de ansiedade, né? Algum ataque de pânico, uma crise de depressão e por aí vai. Então o que acontece com o coronavírus para tentar te deixar mais calmo ou mais calma com algumas informações que talvez você não tenha visto muito na TV, porque a TV ela frisa muito os cuidados corretamente e ela mostra muito aquilo como uma tragédia. E realmente, se a gente não tomar os cuidados, vai sim se tornar uma tragédia. É assim, ó, coronavírus, né, o Covid-19, melhor dizendo, é um vírus novo. Então, por ser um vírus novo, quando ele é introduzido numa nova espécie que eu digo aqui, seres humanos, tá? É natural que os sintomas sejam mais fortes. Por quê? Porque nós não temos anticorpos ainda suficiente para esse tipo de vírus. Então o impacto para a gente é maior por ser um vírus novo. O que provavelmente vai acontecer com o tempo? Esse vírus ele vai se diluir, né, na população mundial, até que com o tempo ele se torne uma doença, digamos, não comum, mas uma doença mais leve. Como, por exemplo, até a própria gripe, né? E a gripe mata. A gripe mata. Então, com o tempo, esse vírus ele vai perder força, tá? Ele vai ficar mais brando. Nós criaremos mais anticorpos para ele. E vai ser uma doença conforme existe a dengue, a gripe, doenças que podem matar, também podem matar. Só que vai ser bem mais controlado, vai ter tratamento. A gripe, por exemplo, ela mata até hoje. Né? Não é à toa que tem a campanha de vacinação para a gripe, né? Contra a gripe. E quando a gente fala, por exemplo, em vacinação, a gente fala em grupos especiais, por exemplo, idosos, que é o caso do coronavírus com relação a ter o foco de cuidado. Porque a pessoa que é mais velha, né, acima de 60 anos, especialmente acima de 80, naturalmente ela já tem uma chance maior de morrer. Porque o coronavírus, ele não é tão letal.
né? A letalidade, a chance de matar, de uma forma geral, né, uma média geral, fica ali em torno de 2% para um pouco mais. Comparado com outras doenças, né, com outros vírus, como a SARS, por exemplo, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a letalidade dela foi muito maior do que é até agora o coronavírus. Tá? Claro, contaminou muito menos pessoas. Qual que é o problema do coronavírus? Além de ser novo, o contágio é muito fácil e o tempo de incubação é relativamente grande. Tempo de incubação é o tempo que o vírus leva para poder formar, criar, né, ter algum sintoma. Como assim? Você foi contaminado hoje, né, você pegou esse vírus de alguém hoje, então o tempo de incubação é o tempo que ele leva para ter um sintoma, para que aquela pessoa contaminada tenha um sintoma, que no caso do coronavírus pode chegar a 14 dias, isso é bastante tempo, e a média fica em torno de 5 a 6 dias. Então a pessoa leva todo esse tempo para começar a ter os sintomas, e ainda assim ela pode também ser assintomática. A pessoa pode ir passando o vírus para uma galera sem saber que passou. Então esse é um dos problemas também. E o que o governo, né, as autoridades fazem? Estão falando agora para ter o isolamento social, para que ele perca força, né, e como eu falei, ele vai se diluindo, né, ele vai ser introduzido. Tá? O vírus não vai morrer exatamente, ele vai existir, tá? Conforme existe a gripe e outros vírus, só que ele perde força e a pessoa consegue se tratar ainda que ela seja internada. Por que existe uma preocupação agora com o coronavírus? Porque se ela atingir muita gente, né, não vai ter leito nos hospitais no caso das pessoas que precisam de algum tipo de tratamento, algum cuidado especial. Embora a letalidade em pessoas jovens e saudáveis seja muito baixo, ela pode sim precisar de cuidados especiais. Por exemplo, por se tratar de uma doença respiratória, ela pode precisar, por exemplo, de ser entubada, né? Ela não consegue respirar naturalmente, então ela precisa ser entubada para jogar oxigênio para dentro. É isso. Ela precisa de um respirador para ela poder respirar, porque naturalmente ela não consegue. Então, se lotar o sistema que eu digo não é o SUS, é tanto o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, o público, quanto o privado. E a hora que lotar, não vai ser nenhuma questão de dinheiro. A pessoa pode ser muito rica, chegar no hospital e não vai ter leito para ela. Não importa o quanto de dinheiro ela tenha. Por quê? Porque vai atingir muita gente. Aí dessa forma muita gente vai morrer. Porque vai lotar, não vai ter leito para todo mundo. Então a doença em si, lógico, ela tem sim a sua gravidade, merece cuidado. Só que a letalidade dela é baixa. Mas por ser um vírus novo, ela está atingindo muita gente. Se nós não tomarmos os devidos cuidados agora, isso vai sobrecarregar o sistema, e isso a nível mundial. Eu não estou me referindo nem ao Brasil, a nível mundial. Não existindo leitos para todo mundo, as pessoas vão morrer. Não apenas somente pelo coronavírus, mas outras coisas. Você pode ter um acidente, por exemplo, um acidente, sei lá, de carro, de moto, e não ter leito no hospital para você. E você pode morrer em detrimento disso, né? Você pode ter alguma coisa, um agravante e morrer. Então a preocupação maior agora é diminuir ao extremo o número de casos, fazer com que o vírus não se alastre, porque com o tempo ele vai ser naturalmente introduzido na nossa vida, né? Na população mundial, ele vai perder força. Nós vamos desenvolver sim anticorpos para combater isso, conforme a gripe, conforme temos a dengue, né? E com o tempo pode também ter as vacinas, um tratamento específico, e esse vírus vai ficar na história, né? Como uma crise, uma pandemia que existiu no passado, e nós contaremos para os nossos filhos e netos, nossos herdeiros, do que passamos nessa época. Mas ele vai sim se alastrar de qualquer forma, vai atingir um monte de gente, mas com o tempo as coisas vão se acalmar, assim como nós temos a gripe, que mata sim pessoas idosas do mesmo jeito, que mata sim pessoas imunodeprimidas. Imunodeprimidas são pessoas com a imunidade baixa por algum motivo. Sei lá, pessoas com câncer em tratamento quimioterápico, pessoas com cirrose, pessoas com diabetes, AIDS. Então uma simples gripe pode matar essas pessoas. E é o que acontece com o coronavírus.
Então, mesmo que as pessoas sejam jovens, sendo imunodeprimidas, elas podem morrer. No futuro, quando esse vírus perder força, desenvolvermos anticorpos e criarmos, né, um tratamento correto, isso vai se equilibrar e vai ser uma doença como uma simples gripe. Talvez não simples, mas como uma gripe, né, que nós precisaremos sim tratar, talvez até precisar de um hospital, porém não vai sobrecarregar o sistema, podendo morrer muita gente por conta disso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse meu vídeo, tá? Espero que as minhas informações tenham clareado para você, tenham te mostrado, né, esse problema de uma forma diferente, que é a minha intenção. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, assim como você, possam ter acesso a esse conteúdo que com muito carinho eu preparo, e te vejo no vídeo qualquer na minha página ou no meu canal. Tchau, tchau!